Meu Deus, travou tudo. Travou tudo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoas. Oi, galera. Oi, gente animada. Estão me ouvindo? Eu estou, professor. Ah, tá. Agora voltou ao normal, porque destravou aqui todinho para mim. Tinha dado uma travada, uma bugada, do nada. Mas, beleza. Vamos lá, né? Então, me perdoe aí, deu uma mini bugadinha, uma mini travada, mas pelo jeito já voltou ao normal. Já abri minha câmera aqui, ela não abriu ainda, então não voltou ao normal. Só um minuto, deixa eu ver o que está acontecendo. Agora foi. Agora foi. Bom, vamos lá, né, gente? Boa noite, então, né? Espero que todo mundo esteja muito bem, né? Deixa eu tirar um pouco desse reflexo. Eu estou aqui me recuperando de uma pequena gripe, tá? Então, como eu tinha dito antes, por isso que minha voz está assim, né? Engraçadinha, né? E eu estou bem desinibido, tá? Mas vamos tocar o bonde aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo nessa noite maravilhosa. Pessoal, repito, o material vai estar disponível no fim da aula, tá? Um pouco mais tarde, né? Não exatamente no fim da aula, né? E aí, eu libero para vocês esse material com a proposta de exercício para a data de hoje. Hoje, eu quero apresentar para você o famoso caso das leis de Newton. Na verdade, a gente vai começar a apresentar. A minha internet hoje está ajudando muito. Tá tudo bom hoje, tudo bom. Hoje eu quero começar a apresentar o famoso caso das leis de Newton. Então, digamos assim, a aula de hoje é o início da matéria chamada dinâmica. É o início de um novo módulo, módulo de dinâmica. E eu vou te apresentar esse módulo de dinâmica, essa primeira parte, que são as leis de Newton, em duas etapas. Primeira etapa, essa que a gente está construindo mesmo, né? Das leis de Newton, falar o que é força resultante, bater um papo sobre todo o formalismo por trás disso. E a segunda etapa, nós vamos aplicar as leis de Newton em contextos mais práticos, né? Que provavelmente vai ser na semana que vem, tá bom? Então, vamos devagar, né? Pessoal, então o tema da nossa aula hoje é o quê? Hoje a gente entra no módulo de dinâmica. E nesse módulo de dinâmica que é hoje, nós vamos conversar sobre as leis de Newton. Só que para eu falar das leis de Newton, a primeira coisa que eu tenho que fazer é te explicar sobre o que as leis de Newton estão tentando descrever para nós. Tá bom? Então, vou tentar te falar o que as leis de Newton estão tentando trazer para a gente. Tá bom? Caramba, tá de novo, né, Maria? Deixa eu coisar aqui. Configurações. Vou botar aqui 720. Que agora vai dar uma melhorada, hein? Voltou ao normal? Melhorou? Show. Maravilha. Qualquer coisa vocês vão me avisando, hein? Então, como eu havia dito para vocês, né? Aí nós estamos construindo essa lógica hoje das leis de Newton. Hoje então vai ser aquela aula bem teórica, onde eu vou te apresentar as ferramentas, né? Que provavelmente você já viu ali ao longo da sua vida escolar, no ensino médio, no cursinho pré-vestibular e tudo mais, tá bom? Olha só como é que vai funcionar a aulinha de hoje. Bom, primeiro, as leis de Newton. Primeira lei de Newton, princípio da inércia, vou falar hoje. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, princípio da ação e da reação. Tudo bonitinho a gente conhece. A gente vai falar cada detalhe das leis e o que elas realmente querem nos dizer.
Só que todas elas têm um personagem principal, a força resultante. Então, nesse primeiro momento, eu preciso conversar com você sobre o que é a força resultante. Professor, esse bagulho de força resultante, que nós vamos chamar de FR, não vamos complicar. Força resultante é uma força que faz o papel de todas as outras que estão sendo aplicadas em um sistema qualquer. Vou repetir. Força resultante é o nome que a gente vai dar para uma única força que faz o papel de todas as outras que estão ali atuando em um sistema físico. Vou te dar um exemplo, olha só. Então, primeira situação. Vamos imaginar que nós tenhamos uma caixa em cima de uma mesa. Imagina aí uma caixa de sapato, sei lá, uma caixa de guardar treco, né? Aquelas caixas de plástico, de guardar um monte de coisa dentro, tá? Está em cima do piso aí da sua casa. Você vai então imaginar que essa caixa esteja sob a ação de duas forças. Uma força puxando a caixa horizontalmente para a direita, vamos chamar de força F1, cuja intensidade vale 10. Força tem unidade de medida. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade para medir força se chama Newton, em homenagem ao cientista Isaac Newton. Nada demais. Então, no meu desenho, na minha representação, tem uma força F1, puxando essa caixa para a direita com uma força de 10 newtons. Pronto. Mas, essa caixa, ao mesmo tempo, está sob a ação de uma outra força. Uma força F2, digamos, de 6 newtons. Tá aqui, ó. E ali, observa que nesse sistema tem duas forças atuando. Só que o nosso objetivo é pensar em uma única força, força resultante, que faz o mesmo efeito que as duas juntas. É isso que é força resultante. Eu posso trocar essas duas por apenas uma. Esta uma é de quanto e para onde que causa o mesmo efeito que a F1 e a F2 simultaneamente. Então, eu entendo que nesse caso, por questões práticas, a força resultante vai ser obtida fazendo a soma da força 1 com a força número 2. Então, já entendi, professor. Então, o que eu preciso saber é o seguinte. Nesse exemplo, nesse contexto, a força resultante seria 16. Repito, o que é força resultante? É uma única força que faz o mesmo papel que todas as outras que estão atuando naquele contexto. Então, aqui, para uma força F1 de 10 newtons para a direita, para uma força F2 de 6 newtons também para a direita, a resultante seria 16 newtons apontando para a direita. Primeira situação do time. Segunda situação. Olha aí. Vamos supor novamente uma caixa de sapato. E essa caixa de sapato em cima do piso aí da sua casa. Vamos supor que essa caixa de sapato esteja submetida à ação de duas forças. Porém, essas duas forças agora estão atuando em sentidos contrários. Tipo, a força F1 de 8 newtons está puxando a caixinha horizontalmente para a direita e a força F2 de, sei lá, 4 newtons, né? Vou mudar aqui, de 3 newtons está puxando a caixinha horizontalmente para a esquerda. Eu quero trocar essas duas por uma só que causa o mesmo efeito das duas simultaneamente. Eu quero achar a força resultante. Então, o que é força resultante? É uma única força que faz o mesmo papel de todas as que estão atuando no contexto. Então, nesse meu exemplo, a força resultante seria, né, numericamente falando,
obtida fazendo F1 menos F2. É assim que a gente vai obter a força resultante. Olha que bacana. Então, repetindo. Quando eu tenho forças apontando no mesmo sentido, a resultante é dada pela soma das forças individuais. Quando eu tenho forças apontando para sentidos contrários, a resultante é obtida fazendo a diferença das forças individuais. Pega a maior e diminui da menor, para ficar mais fácil. Pronto. Mas existe um terceiro caso também clássico. O terceiro caso, a terceira situação, é quando eu tenho forças perpendiculares entre si. Forças que formam 90 graus entre si. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte caso. Vamos imaginar, então, um lago. E nesse lago tem um barquinho, né? A gente está olhando o barquinho por cima. É como se eu tivesse um helicóptero olhando o barquinho, a balsa, lá no rio, por cima. Essa balsa está sendo puxada por duas forças. A força F1, digamos, de 3 newtons, horizontalmente para a direita, e a força F2, digamos, de 4 newtons verticalmente para cima. Essas duas forças são perpendiculares entre si. Ser perpendicular quer dizer que elas formam um ângulo de 90 graus. Então, a força F1 está na horizontal, no meu desenho, e a força F2 está na vertical, no meu desenho. Elas são perpendiculares entre si, formam 90 graus. Então, a minha resultante pode ser obtida se eu traço a diagonal dessas duas forças. E esta força resultante, ela é calculável utilizando o teorema de Pitágoras. Então, no caso das forças serem perpendiculares entre si, tudo que eu tenho que fazer para obter a força resultante é aplicar o teorema de Pitágoras. Então, professor, forças que atuam no mesmo sentido, no mesmo lado, somo para obter a força resultante. A força resultante é a força que faz o mesmo papel de todas que estão atuando no contexto. Então, professor, se eu tiver forças que atuam em sentidos contrários, como é que eu acho a resultante? Faz uma menos a outra. Pega a maior menos a menor. Terceira situação. Professor, se eu tiver forças que são perpendiculares entre si, uma formando 90 graus com a outra, você faz a aplicação do teorema de Pitágoras para obter a força resultante. Até aqui, nada demais. Até aqui, tudo bonitinho. Então, vamos entender o exemplo bem curto. Olha só. Vamos entender um exemplo bem rígido. Vamos supor que eu tenho uma caixa e essa caixa está sob a ação dessas forças. Força F1 de 8 newtons, força F2 de 2 newtons, força F3 de 6 newtons, força F4 de 3 newtons, força F5 de 8 newtons. Se eu te perguntasse agora, naquele contexto, qual é a força resultante, o que você me responderia? Foi uma pergunta. Esse galera tá no próprio em cima. Qual seria? A Letícia falou 5. Vamos ver alguém mais confiável? Tô brincando, hein, Lex? Você é confiável. Ó, hoje eu tô tão bad que nem pra te zoar hoje eu tô prestando, Lex. Bom, e aí? Vamos fazer juntos? Ó, de cara, concorda com a Letícia? Ó, de cara,
Deixa eu ver se eu acho um pincel verde bom. O meu tá bem doente. De cá, F5 e F1 se neutralizam, né? Porque 8 newtons para cima, 8 newtons para baixo. Maria também concorda. 8 newtons para cima, 8 newtons para baixo. Vetores, forças, né? Não vamos entrar em formalismo de vetor, não. Forças em sentidos contrários, a gente anula. Perfeito. Valores numéricos iguais, sentidos contrários, a gente anulou. Nota que, para a direita, F2 e F3 dão para a gente 2 mais 6, 8 newtons. E nota que F4, apontando para a esquerda, seria de 3 newtons. Conclusão. A minha força resultante, ou seja, a força que faz o papel de todas essas aqui, uma única força, que causa o mesmo efeito que todas essas que estão representadas, seria apenas a força, que eu vou chamar de FR, força resultante de 5 newtons horizontalmente para a esquerda. Galerinha, eu acredito que todos nós que estamos aqui não temos dificuldade na hora de avaliar a força resultante. Basta lembrar dessas regrinhas, tá? Em especial da primeira e da segunda situação. A gente nem precisa entrar em formalismo de vetor, nem precisa falar o que é vetor, origem, extremidade, regra de adição de vetor, regra do polígono, regra do paralelogramo. Não vamos perder o nosso tempo com isso. Vamos atacar o que a gente precisa atacar. Vamos utilizar os conceitos na prática. E é isso que eu estou propondo aqui. Já sabemos encontrar a força resultante. Ponto. Agora que vem a grande sacada. Pessoal, para que você quis encontrar a força resultante? Para poder te explicar as leis de Newton. Olha só que bacana. Galera, vou só pegar um remedinho ali, coisa rápida, tá? Cheguei, galera. Bom, agora, como eu disse, né, que a gente já conhece aí as leis, a ideia da força resultante, eu quero te apresentar, então, agora as famosas leis de Newton. Pessoal, quais são as leis de Newton que você tanto fala, né? Que você tanto resmunga por aí, para cantos da nossa vida? Essas tais leis de Newton. Quais seriam? Vou te apresentar aqui agora. Primeira lei de Newton. Eu vou te apresentar todas elas, depois a gente bate um papo, tá? Tem muita coisa para a gente conversar sobre elas, tá bom? Muita coisa mesmo. Dias, cobranças de questão, como é que é feita. Então vamos lá. Eis a primeira lei de Newton, que também é conhecida como princípio
da inércia. Olha que bacana. Então, o que diz esta primeira lei de Newton? Olha só o que ela diz, hein, galera? Veja se não é um bagulho bem interessante. Vamos imaginar uma caixa. Essa caixa, ela está sob a ação de duas forças. A F1 de 3 newtons horizontalmente para a direita. A F2 de 3 newtons horizontalmente para a esquerda. Qual é, nesse meu exemplo, a força resultante que atua na caixa? Quanto que vale a força resultante nesse caso? 0. Perfeito. Força resultante é igual a 0. Aí você vai falar assim, a força resultante vale 0? Vale. E aí? E aí que Newton disse, se em um sistema a força resultante for 0, existem duas possibilidades. Possibilidade número 1. Ou o parangolé está em repouso, ou o parangolé está em movimento retilíneo e uniforme. Cuidado! O fato da força resultante ser igual a 0 significa que o sistema pode estar em movimento. Força resultante igual a 0 nem sempre quer dizer que o bagulho está parado. Força resultante igual a 0 não te diz nada se o cara está movimentando ou não. Você vai ter que pegar pelo contexto por outras pistas. Porque existem duas possibilidades. Ou o cara está parado, repouso, ou o cara está em movimento retilíneo e uniforme. Retilíneo porque a trajetória é reta, uniforme porque a velocidade dele é constante. Isso é importante. A gente, inclusive, tem até nomes bonitos para esses casos. Quando o cara está em repouso, a gente diz que ele está em equilíbrio estático. Quando o cara está em MRU, a gente diz que ele está em equilíbrio dinâmico. Então, os dois casos a gente chama de equilíbrio. Mas, uma é estático, outra é dinâmico. Vou te mostrar uma animação para esclarecer a primeira lei de Newton já. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Tá bom? Então, a segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Ela é a única das leis de Newton que tem formulinha, né? E a formulinha dela é muito interessante para a gente. Ela diz o seguinte, ela fala sobre o efeito que a força resultante causa em uma massa. Por exemplo, se eu tiver uma força resultante que atua em uma massa, e essa força resultante não é zero, eu tenho como descobrir o efeito causado pela força resultante. O efeito é a aceleração. Só que aqui eu queria que você ficasse em alerta com o que eu vou falar. Olha só que legal. A formulinha, ela está tentando te dizer muito mais coisas do que você imagina. Ela está tentando te dizer o seguinte, ó, a força resultante, ela provoca o quê? A aceleração. O que é a aceleração? Mudança de velocidade. É isso que eu quero que você entenda. Então, a segunda lei de Newton fala que força resultante causa o quê? Velocidade? Não. Causa mudança na velocidade. É isso que a segunda lei de Newton está tentando te dizer. Como eu disse,
Já já eu vou te mostrar umas animações, vai ficar muito mais claro isso, prometo. Por último, nós temos a terceira lei de Newton, conhecida também como o princípio da ação e da reação. Pessoal, o que é que essa terceira lei de Newton vai falar para a gente? O princípio da ação e da reação, ele diz o seguinte para nós, galera. Olha só. Toda força de ação causa uma força de reação de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Pessoal, não entendi. Não entendi. Deixa eu te explicar então, ó. Presta atenção. Vamos imaginar que exista uma parede. E vamos supor que você, em um momento de raiva e loucura, decida dar um soco na parede. Olha aí. Você deu um soco na parede. Eu queria que você observasse que você aplicou uma força na parede. Essa aqui é a força da sua mão. Olha aí. Só que, ao mesmo tempo, o fato de você ter aplicado uma força na parede fez com que a parede também aplicasse uma força na sua mão. Essa é a força da parede. A força que a sua mão faz na parede é de, sei lá, 10 newtons. Então, a força que a parede vai fazer na sua mão também é de 10 newtons. Nota junto comigo que a força de ação da sua mão e a força de reação, a da parede, estão atuando em corpos diferentes. A ação, quem sente é a parede. A reação, quem sente é a sua mão. Então, nota comigo que ação e reação atuam em corpos distintos. Ou seja, elas não atuam no mesmo corpo. Professor, ação e reação vão se anular, já que elas têm o mesmo valor, mesma direção, só que sentidos contrários? Nunca se anulam, porque uma está atuando em um corpo e outra está atuando em outro corpo. Por exemplo, ó, eu estou aplicando uma força aqui no meu tórax, de 10 newtons. Aí tem um amigo meu, lá na casa dele em Manaus, aplicando uma força no tórax dele de 10 newtons. A força que eu faço em mim e a força que ele faz nele vão se anular? Não, porque são em corpos diferentes. Para se anular, só se as forças estivessem atuando no mesmo corpo. A ação e reação atuam em corpos distintos, por isso que elas nunca se anulam. Aí você deve estar assim, tá, mas explica melhor essas leis de Newton? Te explico. Eu vou abrir aqui uma animação, galera, sensacional para a gente entender. Né? Se o computador ajudar, né? Jogando aqui um sprayzinho na garganta, hein, galera? Nossa, tá muito lento aqui a internet. Eu acho que é o computador, na verdade.
Tá demorando aí, galera. Apareceu aqui, ó. Não está respondendo. Ah, entendi que não vai, né? Travou. Simplesmente travou, galera. Ah, liberou. Galerinha, projetar aí para vocês. Olha aí, ó, que bacana, hein? Vai começar a projetar aí para vocês em alguns segundos. Ou em algumas horas, né? Do jeito que o computador tá. Quem tá com a tela do quadro fixa, tira ela, né? Desfixa ela, fazendo um favor, para você ver a animação. Ó, já tá rolando aqui pelo que eu vi. Ó, aqui a gente tem uma caixa em cima de um skate. Eu vou colocar aqui para você ver os valores das forças e a velocidade. Esse rapazinho, ó, vou botar ele para empurrar a caixa. Repara que ele está empurrando com uma força de 93 newtons. Olha ali, ó. Durante a aplicação da força, olha o que acontece com a velocidade. Está variando, ou seja, está mudando a velocidade, ou seja, tem aceleração. Quando ele para de aplicar força, força resultante igual a quanto? Zero. Né? Ó, força igual a zero. Mas isso não quer dizer que o cara parou. Se não tem atrito, força resultante igual a zero, a velocidade dele não varia, permanece constante. Trajetória reta e velocidade que não varia, velocidade constante. Isto é um caso onde nós estamos diante de uma situação que é descrita pela primeira lei de Newton. Olha que bacana. Então, repetindo, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa brincadeira. Repetindo, ó. O rapazinho está empurrando a caixa que está em cima do skate. Quando eu coloco ele para empurrar a caixa, ó, tô aplicando ali agora uma força de 93, né? Vou aumentar, ó, de 110 newtons. Olha o ponteiro da velocidade. Vai variando, vai variando, vai variando, vai variando. Parei de aplicar força. Nota que a força resultante é zero. E nota que a minha velocidade não varia mais. Está lá em 27,6 metros por segundo. Trajetória reta, velocidade constante. Por isso que a gente fala que, pela primeira lei de Newton, se a força resultante é zero, não dá para dizer que o cara está parado. A única coisa que eu posso afirmar é que o cara ele está ou em repouso parado ou em trajetória reta com velocidade constante. Vou continuar aqui nas minhas animações, hein? Travou aqui, mais um cadinho.
Gravou aqui mais uma vez, galera. Paciência. Bastante paciência. Agora foi. Gente, então vamos lá, ó. Eu vou apresentar aqui, então, uma outra situação. Nessa situação, vou botar nenhum atrito. Ó, repara aqui, ó. Muito atrito, nenhum atrito. Tá bom? Vou mandar também aqui aparecer a velocidade. Vou verificar os valores e tudo mais. Nota aqui junto comigo, né? Vou trocar aqui o meu sistema. Ao invés de usar uma caixa, eu vou usar um baldinho de água. Olha o que acontece com a água quando eu aplico força. Ó, estou aplicando uma força, a força que eu estou aplicando é de 140 newtons. Repara que há um desnível na água do balde. E quanto mais força eu aplico, maior é o desnível. Ó o desnível. Menos força, mais força. Repara que aqui agora chegou no limite, né, da animação. Por isso que ele ficou bugado. Vou até voltar, ó. Estou empurrando ele para o lado de lá. Estou freando, ó. Freando porque a velocidade está diminuindo, olha. Olha o que vai acontecer. Aí eu inverti o sentido do movimento. Olha, parei de aplicar força. Força resultante igual a zero. Nota que a velocidade é constante. Nota que o nível de água do balde não muda. Ele não tem um desnível como tinha antes. Então, repara que só há desnível de água no balde quando há força resultante. Quando não há força resultante, ó, não tem força resultante atuando. Nota que o cara, ele tem exatamente o mesmo comportamento que se eu tivesse em repouso. Então, galera, lembra disso? Fisicamente falando, repouso e MRU basicamente querem dizer a mesma coisa. Repouso e movimento retilíneo uniforme têm exatamente a mesma proposta. Qual proposta? Não tem aceleração, o comportamento do cara é sempre o mesmo. Todo mundo está me acompanhando até aqui? Legal, né, Maria? É bom que dá para ver umas certas coisas que a gente não vê normalmente. Sabe por que eu estou falando isso? Olha só, posso apagar a primeira parte do quadro? Eu vou voltar para o quadro e já volto para a animação. Ó, porque cai um monte de questão assim. Fulvestre é mestre em cobrar esse tipo de questão. Ó, dá uma olhadinha aqui fazendo um favor. Olha como que caem questões sobre isso. Aqui tem um trem, ó, e dentro desse trem tem um pêndulo. Tá vendo aqui, ó? O pêndulo tá bonitinho na vertical. O pêndulo não está desviado para a direita, não está desviado, né, perdão, para a esquerda, não está desviado para a direita. O pêndulo está retinho, bonitinho. Fala aí para mim, o que a gente pode afirmar sobre isso? Vamos falar já, Larissa. O que eu posso afirmar sobre o trem da nossa figura? A única coisa que eu posso afirmar é que a força resultante é zero. Mas posso afirmar que o trem está em repouso? Foi uma pergunta. Posso afirmar que o trem está em repouso no meu desenho? Não, não posso afirmar. Porque o comportamento do pêndulo, assim como o comportamento da água do baldinho, aí da animação, para repouso e para MRU, é o mesmo. Então não dá para afirmar. Repouso e MRU são basicamente a mesma coisa. Né? Eu adoro usar esse exemplo. Ó. Imagina que eu estou dentro de um carro, pilotando um carro.
Se eu acelero, o que acontece com o meu corpo? Ele é arremessado para trás. Se eu freio, o que acontece com o meu corpo? É arremessado para frente. Agora, se eu não acelero, se eu não freio, o que acontece com o meu corpo? Fica do mesmo jeito como se o carro tivesse parado. Então quer dizer que se eu ando em trajetória reta e não mudo a velocidade, o meu corpo reage do mesmo jeito como se eu tivesse parado. Olha que bacana. Então, voltando para a animação, hein? Quem está com a tela do quadro fixa, desfica para ela e volta para a animação. Olha aí. Respondendo a sua pergunta, Larissa, vale lembrar que aqui a gente não vai entrar em questões de torque, tá? Deixa eu só pausar aqui o movimento, né, para a gente poder começar do zero. Ó, repara que a gente só vai falar aqui de força sendo aplicada em um sistema para ele não girar. Então, Larissa, o balde não se inclinou porque eu não apliquei força nem mais para cima, nem mais para baixo dele. É como se eu tivesse aplicado a força no meio certinho dele. Sacou a jogada? Porque se a força é mais em cima, o balde inclina. Se a força é mais embaixo, o balde também inclina. Tipo, vai fazer meio que um tombamento. Mas se a força é no meio certinho do balde, no centro de massa, como a gente costuma dizer, não vai tender a tombar nem para um lado nem para o outro. Sacou a jogada? Conseguiu visualizar, Larissa? Show. Maravilha, maravilha. Deixa eu tentar mostrar aqui mais uma animação. Ah, foi. Tô achando que não tinha ido. Ó, então vamos lá. Ó, vou trocar o sistema, né? Que antes era uma caixa de 50 quilos. Troquei por uma geladeira que tem 200 quilos. Óbvio que a força que eu estou aplicando nela promove uma aceleração diferente. Olha ali, ó. Estou aplicando 85 newtons. Olha o ponteiro da velocidade. Olha como é que ele vai subindo lentamente. A variação de velocidade está lenta. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar a geladeira pela caixa. Vou fazer a mesma aplicação de força, hein, galera? A mesma aplicação de força, ó. Acho que era 85, né? Ó, olha como é que o ponteiro da velocidade sobe. Drasticamente. É a prova viva de que a massa, quanto maior ela for, para uma mesma força aplicada, menos aceleração eu terei. É a segunda lei de Newton. Massa e aceleração são inversamente proporcionais. Foi aquilo que a gente falou, né? Então, olha o que está ali no quadro. Força resultante é o produto massa vezes aceleração. Eu quero te dizer, então, que mantendo a força constante, para quem tem massa maior, eu vou aplicar uma aceleração menor. Foi o que aconteceu. Novamente, queria que vocês me acompanhassem, ó. Deixa eu dar aqui pause, né? Restart novamente. Velocidade, massa. Dá uma olhadinha aqui nas forças, ó. Vou aplicar na geladeira, né? Vou aplicar na geladeira uma força de 75 newtons, né? Esqueci de tirar o atrito, desculpa. Vou aplicar na geladeira uma força aí, né? De 85 newtons. Olha o ponteiro da velocidade. Veja que há mudança de velocidade, que há aceleração, mas ela não é tão exagerada quanto se eu tivesse
uma massa, por exemplo, de 50 quilos. Olha a minha força aí de 85 newtons. Repara como o ponteiro da velocidade sobe drasticamente. Foi o que a gente falou. Todo mundo está me acompanhando até aqui, gente? Maravilha, maravilha. Pessoal, eu queria só pedir para vocês, assim, de verdade, galera, para a gente encerrar a aula de hoje, né? Não estou bem aqui da garganta. Podemos parar aqui hoje. Na semana que vem a gente dá continuidade a isso com aplicações em exercício. Pode ser? Beleza? Show de bola. Eu vou dar uma paradinha hoje só porque realmente eu estou no limite do limite do limite da garganta aqui. Beleza? Então, eu aguardo vocês semana que vem para a gente poder resolver questões sobre esse tema, tá? As aplicações das leis de Newton. Mas hoje, dentro das nossas limitações, foi bem produtivo. Tá bom? Então, valeu, galera. Muito obrigado, Larissa. Se Deus quiser, né, tomando um remedinho aqui até amanhã, tá tudo em ordem, se Deus querer. Valeu, Maria. Obrigado. Boa noite com Deus, viu?